noite, amém? Aleluia. Glória a Deus, meu Deus. O ambiente essa noite é um ambiente de vitória, amém? Todo gigante que se levantou nesses dias contra a sua vida se levantaram para cair na autoridade do nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a palavra em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia. A partir do versículo 2. Vamos ler um pouquinho para a gente entender a história. 2 Crônicas 20, a partir do versículo 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu é dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste somente semente de Abraão teu amigo para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós não apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora vai comigo para o versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Fala assim: quando eu não sei o que fazer, os meus olhos têm que estar fitados no Senhor, amém? Versículo 15. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Nesta peleja não tereis, versículo 17, nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustais. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia, amém? Queridos, quantas vezes nós enfrentamos gigantes, situações em formas de crise, em formas de diagnóstico, em forma de doença, em forma de condições que muitas vezes nós permanecemos numa condição difícil na nossa vida, numa condição que nos fere, que nos machuca, que nos faz sofrer, de um lugar que nós queremos sair, mas muitas vezes estamos enfrentando lutas e dificuldades e adversidades que nos impedem de sair desse lugar. São gigantes que se levantam todos os dias. É na saúde, é na família, é na finança, é na sua vida pessoal, sentimental, todos os dias. É uma dívida. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando, mas eu quero te dizer: tire os seus olhos dessa situação e coloque os seus olhos no Senhor. O rei Josafá, ele recebeu uma notícia ruim. Uma notícia de que uma grande multidão, um grande exército vinha contra o reinado dele.
E quando ele recebe essa notícia, ele tomou uma posição. Ele não foi criar estratégias para vencer a guerra. Ele não foi convocar o exército dele, porque ele sabia que aquele exército que estava vindo contra ele era maior do que ele. Talvez hoje você está aqui e você sabe que o seu problema, a sua dificuldade, o seu gigante é maior do que você. Ele sabia que era maior do que ele, que era maior do que os recursos, as possibilidades, as armas, o armamento, o exército que ele tinha. E ele não foi montar uma estratégia, sabe o que ele fez? A palavra de Deus diz que ele foi buscar ao Senhor. E nós estamos falando de um rei que tinha um poder sobre a vida dele, um rei que era famoso naquela terra. Ele não foi buscar condições naturais para vencer o gigante dele, que era aquele exército, mas ele buscou no Senhor. Queridos, o que você faz quando a guerra aumenta, quando a luta aumenta, quando as dificuldades batem na sua porta? Para quem você corre primeiro? Quando você não sabe o que fazer, para quem você corre primeiro? Essa passagem nos ensina a correr para Deus, a correr para o Senhor. Amém? A buscar o Senhor, a clamar o Senhor. É nesse lugar, é no altar de Deus, é na presença de Deus que a gente tem que estar. Interessante que ele não colocou aquele povo para buscar os armamentos, as armas. Não, sabe o que ele fez? Ele levou todo o povo a orar. Ele levou todo o povo a entrar na dependência de Deus. Aquela multidão, aquele exército, aquele gigante era maior do que Josafá, mas não era maior do que Deus. O seu gigante, o que você tem enfrentado, o que você tem passado, pode ser maior do que você, mas não é maior do que o seu Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: ei, não é maior do que o seu Deus. Então ele se posicionou, e ele recebe aí no versículo 15 uma palavra de vitória. Não fique com medo, não se atemorize. O Senhor é com você nessa batalha. O Senhor vai adiante de você nessa guerra. O Senhor vai na sua frente. Querido, quantas vezes vem situações que nós ficamos com medo, que nós ficamos atemorizados, que nós ficamos assustados, assombrados, assustados. Mas quando nós entendemos que o nosso posicionamento é orar, colocar na mão daquele que é maior, e o nosso posicionamento é saber que o Senhor vai na frente da nossa batalha, querido, você descansa o seu coração. Porque muitas vezes quando vem situações, vem gigantes, a gente fica inquieto, a gente fica apavorado, a ansiedade vem, a depressão vem, a angústia vem. Ou você deita e prostra porque você se sente sem energia, sem força, ou então você vai correr em busca de uma saída, e muitas vezes a saída que você vai buscar vai te comprometer mais ainda. Não é verdade? Nos compromete mais ainda, porque às vezes você vai buscar ajuda num agiota, você vai buscar ajuda em alguém que vai te prejudicar mais ainda. Você vai lá no banco e vai fazer um empréstimo, e você esqueceu do principal, que é fazer a coisa principal. A coisa principal, o que é? Colocar Deus em primeiro lugar e orar e falar: Deus, eu não sei o que fazer, como esse rei fez. Eu não sei como fazer, o que fazer, para onde ir, mas uma coisa eu sei: para onde eu irei, se só o Senhor tem palavras de vida eterna, se só o Senhor tem saída, se só o Senhor tem solução. Então a primeira coisa que eu estou fazendo é ajoelhar, é colocar na tua presença, é invocar o teu nome nessa situação. E o Senhor agora vai abrir portas, vai abrir caminho, vai trazer solução, vai trazer saída. Aleluia! E quando Josafá fez isso, querido, Deus responde para ele: olha, fique parado, mas não fique parado lá na sua casa, né? Olha aí no versículo 17 o que ele diz: nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, né? Parai o quê? É para ficar parado em casa? Não. Parai, ou seja, para de ficar agitado,
buscando saída em qualquer lugar. Espere em mim. Está em pé, continua de pé, não vai prostrar não, não vai deitar não, não vai chorar não, não vai abater não. Levanta sua cabeça. E outra ordem que o Senhor deu a ele: e vede a salvação do Senhor para convosco. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã vai sair ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Olha aí que tremendo. Para, se aquieta, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado na sua vida. Pensa aí nesse gigante, pensa aí nessa situação. Deus está dizendo para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pare de buscar saídas onde você não vai encontrar. Fique de pé, não se proste diante desse gigante, diante dessa situação, porque amanhã você vai sair contra esse gigante e o Senhor te dará a vitória. Amém? Aplauda Ele mesmo. E nesse texto, no versículo 22 e 23, a gente vai ver que uma das armas que o rei Josafá usou foi o louvor. Ele começou a adorar, ele levou aquele povo a começar a adorar. E quando aquele povo adorava, confundiu os inimigos. O momento da adoração, do louvor, foi o momento que aquele exército, aquela multidão que veio contra o rei Josafá, ficou desnorteado. Eles se perderam. Eles começaram a ouvir aquele povo que aparentemente parecia frágil para eles. E eles ficaram transtornados, porque só o poder, querido, do louvor, que o louvor é uma arma de guerra. O louvor, a oração são armas de guerra que você precisa usar quando você está passando por lutas e dificuldades. O louvor confundiu aquele povo. Você vai ver ao longo da Bíblia várias situações que o louvor confundiu os inimigos de Deus. O louvor confundiu aquele povo, e aquele louvor que confundiu eles trouxe a vitória para o rei Josafá. Quem sabe Deus não está esperando você abrir a sua boca para adorar, para louvar, para você vencer essa batalha, para você vencer esse gigante. Mas muitas vezes, querido, nós usamos a nossa boca também, ela é uma arma de destruição. Nós usamos para reclamar, nós usamos para trazer à existência palavras proféticas malditas, porque se você é filho, filha de Deus, sai da sua boca palavra profética, e é para o bem e é para o mal. E às vezes a gente abre a nossa boca para reclamar e falar palavras de destruição. Nós abrimos um portal, nós abrimos uma lacuna para o inimigo entrar e trazer destruição. Mas quando você usa a sua boca como arma, declarando a palavra, profetizando vida, louvando, glorificando, meu querido, o diabo tem medo de você. Ele sai correndo. Se ele vem por um caminho, ele sai por 7. Sabe por quê? Porque o seu louvor está dizendo para o maligno: olha, você não está nem me fazendo cosquinha. Eu estou adorando a Deus. Olha o tanto que eu estou preocupado com essa guerra. Olha o tanto que eu estou preocupado com o seu tamanho, gigante. Não está nem fazendo cosquinha, porque eu estou conectado com o dono da vitória. Amém, queridos? Então adore o Senhor, use o louvor como arma de guerra. Josafá usou a oração, ele colocou todo o seu exército para orar, mas ele também usou o louvor como arma de guerra para ele vencer aquela batalha. Você precisa usar o louvor também. Amém? Querido, Deus não queria mais força de Josafá. Às vezes você está passando um momento difícil, você está achando que Deus quer mais força de você, que Deus quer que você se empenhe mais nessa guerra. E talvez a única coisa que Deus está falando para você é: se aquieta, me louva, glorifica o meu nome, porque nessa guerra você não vai ter que pelejar. Sabe? E às vezes a gente está pensando dessa forma: Deus quer mais força de mim, parece que eu não estou fazendo o suficiente. Talvez não é para você fazer nada, é só confiar naquele que tudo faz. Amém? Nós temos que aprender a entrar nesse lugar no Senhor. Amém? Você precisa aprender a entrar nesse lugar. Agora, querido, no versículo 17, lê aí na sua Bíblia. Eu quero que você tome isso como uma palavra profética para você hoje.
nesta peleja. Imagine a sua peleja. Não tereis de pelejar. Parai, se aquete, estai de pé, não se proste, e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá. E Jerusalém, não temais, nem vos assustais. Amanhã sales ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia, amém. Essa palavra profética é para você. Nessa guerra contra esse gigante, guerreie do jeito certo. São gigantes que talvez você está lutando contra ele há muito tempo, e você tem vivido repetições nessa área da sua vida, e parece que você nunca vai vencer. É porque até hoje você usou a arma errada. É porque até hoje você se posicionou de maneira errada. Existem guerras que você só vai vencer no espírito. Não é falando, não é brigando, é se posicionando no seu espírito. E posicionar no espírito, primeiro é Deus. Orar ao Senhor, confiar no Senhor, adorá-lo, louvá-lo, e aí sim Ele vai te dar essa vitória nas suas mãos. Amém? Coloca a mão no seu coração, fala assim: Senhor, me ensina a aquietar o meu coração no meio dessa guerra. Amém? Tudo que Deus quer de você é a sua entrega. Esse rei, ele se colocou no lugar de entrega, e por isso ele foi mais que vencedor. Você sabe, paralela à sua oração, à sua busca aqui na quinta-feira, tem um Deus que está vendo tudo que você não está vendo. Tem um Deus que está vendo o que o inimigo tem tramado em oculto. Tem um Deus que está vendo as armadilhas e situações que o inimigo tem tramado. Você não consegue ver, mas Ele vê tudo. E Ele sabe exatamente qual é o plano, qual é o lugar que Ele precisa entrar em ação na sua vida. Mas você precisa se colocar nesse lugar de entrega, crer e clamar a Ele para que Ele entre nessa guerra, para que Ele venha e tome direção, para que você veja a vitória que Ele já tem reservado para você. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero que você feche os seus olhos e comece a colocar essa situação diante do Senhor. É uma situação financeira? É um gigante do medo, da rejeição, da separação? É um gigante familiar, do vício? Eu não sei qual é, mas eu sei que Ele não é maior do que o seu Deus. E eu sei que o seu Deus, Ele luta as suas guerras quando você decide primeiro colocar nas mãos dele. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que conhece tudo que está oculto diante de nós, tudo que o inimigo tem tramado em oculto, todas as armadilhas, ciladas. Quantas vezes o Senhor tem nos dado livramento e a gente nem imagina. Mas Pai, hoje nós chamamos a existência o sobrenatural do Senhor, o agir do Senhor nessa área, Pai, que está muito clara para nós, que nós estamos sendo atacados. Nessa área, meu Deus, que nós temos clareza do ataque maligno, que nós temos clareza, Pai, que tem um espírito atuando, um gigante atuando nela. Por isso, Pai, essa noite nós clamamos: vem, toma, Pai, o teu lugar, começa a guerrear essa guerra, começa, meu Deus, a batalhar por nós. O teu filho e a tua filha está colocando hoje diante do Senhor, crendo, Pai, no teu agir. Vai adiante, meu Deus, abrindo portas, movendo, libertando, trazendo salvação, restituição, saída, em nome de Jesus. Todas as amarras, todas as cadeias, todas as fortalezas, todos os grilhões que têm
mas sou Declare isso! Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Oh, aleluia! Fale essa verdade! Louve essa verdade! Enquanto você louva, o seu inimigo é confundido. minhas guerras, assim que eu luto minhas Comece a guerrear. assim que eu luto Comece uma guerra espiritual com a sua oração, com o seu clamor. assim que eu luto Marche. minhas guerras, assim que eu luto Levanta suas mãos. Declare. É assim que você vence as suas guerras. assim que eu luto É assim que a resposta do Senhor vem. parece que estou cercado, mas sou guardado por Declare um milagre sobre a sua vida. parece que estou cercado. Declare a derrota do inimigo na sua casa. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Declare em nome de Jesus. Parece que estou cercado. Estenda a mão em direção à sua casa. Estenda a mão em direção ao seu trabalho. Estenda a mão em direção ao lugar onde está esse gigante. Ao lugar onde está essa batalha. Esse lugar onde você tem sido afrontado. Onde você tem sido envergonhado. E comece a declarar milagres. Assim que eu luto minhas Começa a declarar vitória. assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou Meu guardado Deus. por ti. Vai de encontro, meu Deus, essa casa. Parece que estou cercado. Vai de encontro, ó Deus querido, aquele local. por ti. O local da batalha. O local do milagre. O local onde o teu filho e a tua filha precisa dessa vitória, dessa resposta. Estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Orebacatalabaxaracatalabanaias. Minhas guerras. Ore, profetize. Assim que eu luto Profetize diante desse gigante. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Começa a declarar: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor me entregará a vitória. Hoje mesmo o Senhor entregará a vitória nas minhas mãos. assim que eu luto Aleluia! Dá um brado de vitória! Dá um brado de vitória! Oh, glória! Oh, aleluia! Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Senhor. Parece que estou cercado, mas sou guardado